Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação: você está na sua casa e de repente recebe uma carta. Aquela carta é uma citação que indica uma data e horário para que você compareça a uma audiência preliminar no Juizado Especial Criminal de uma determinada cidade. Você fica sem saber o que fazer. A sua cabeça começa a pensar em todas as situações hipotéticas nas quais você possa ter se envolvido em uma situação criminal. Eu sei muito bem como é que ia passar por isso, gente. Certa feita eu estava no escritório, já era advogado, de repente a minha mamãe Sandra, me manda uma mensagem dizendo o seguinte: filho, por que você recebeu uma carta da Polícia Federal? Naquele momento, eu não sabia o que dizer. Eu comecei a pensar o que eu poderia ter feito para receber uma carta da Polícia Federal. Liguei para a Polícia Federal, aqui em Florianópolis, e recebi da delegada a informação de que eu iria ser ouvido como testemunha em uma determinada situação que na altura eu até acabei lembrando. Acontece que essa pessoa do nosso caso recebeu uma intimação para comparecer em audiência na condição de acusada. Só que ela recebeu uma acusação ou uma carta por equívoco. O nome da pessoa que acabou sendo intimada de maneira incorreta era Ellen Faria. Já a pessoa que deveria ter sido instada a comparecer a uma audiência era Ellen de Faria. Ou seja, faltou a preposição de no nome. E isso é muito importante. Aliás, eu já gravei aqui no meu Instagram lá, minha filha nasceu em 3 de setembro, eu devo ter de 2021, eu devo ter gravado isso ali por volta de outubro de 2021. Procura aqui no meu Instagram e você vai ver a minha briga no cartório para tirar a preposição dos. Eu queria que o nome dela ficasse Donatella de Almeida Santos e não Donatella de Almeida dos Santos. Vê lá o vídeo e você vai ver como eu consegui fazer com que fosse eliminada a preposição dos. Nesse caso, a preposição fez total diferença. Ao invés de entregarem a carta para a Ellen de Faria, entregaram para uma pessoa Ellen Faria. Aí, a Ellen, coitada, temendo pelo que pudesse acontecer, mesmo sem saber quem era a Ellen de Faria, foi até uma outra cidade, mais de 300 quilômetros de distância, para poder provar a inocência em razão de uma culpa exclusiva do Estado, que acabou por intimar a pessoa errada. Essa pessoa, a Ellen Faria, buscou o Poder Judiciário e ela teve direito a uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização nesse caso. Opção A, R$10.000. Opção B, R$1.000. Opção C, R$20.000. Opção D, R$3.000. Você já sabe como funciona, vou dar um tempo para você pensar. E inicialmente eu quero que você saiba quais foram as razões que motivaram o ajuizamento da ação.
É lógico, você pode a princípio imaginar, olha, ela ficou constrangida, ela ficou com medo. E você tem razão. Mas vamos elencar de uma maneira mais didática. A primeira razão era o fato de que uma demanda criminal gera transtornos em quem sempre teve uma reputação ilibada. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que o ente estatal, e aqui estamos falando da polícia, não se assegurou em colher meios eficazes para a localização da real autora do fato, submetendo a Ellen Faria a um constrangimento moral, que por se tratar de responsabilidade objetiva, e nós já falamos sobre isso aqui em outros programas quanto é, artigo 37 da Constituição Federal, não é necessária a comprovação de culpa do Estado. Já falei para vocês que o Estado responde mesmo que não seja um ato ilícito. O ato foi ilícito, mas causou dano a alguém, então o Estado tem que responder de maneira objetiva. Outra razão que motivou o ajuizamento da ação: o dano moral ficou comprovado por meio de todos os autos, ou por meio de todas as provas que foram acostadas aos autos. Outra razão: o Estado não impugnou, aqui é a matéria processual dentro de um processo, mas o Estado não impugnou a matéria relacionada ao dano sofrido pela autora. É preciso saber que, em primeiro grau, o juiz negou o pedido. O juiz entendeu que, de fato, houve um erro, mas aconteceu aquilo que se chama de mero dissabor. Talvez você não está acostumado com esse termo, mas você que é advogado, você que é advogada, que acompanha, eu tenho recebido muitos advogados novos aqui no nosso perfil, talvez pelos comentários que eu tenho feito em várias postagens relacionadas ao mundo jurídico nos perfis que existem no Instagram. Eu tenho recebido vários advogados e advogadas aqui no perfil, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você certamente já se deparou com a informação ou com a alegação, o argumento de que o fato do seu cliente não gera dano moral por se tratar de mero dissabor. Mero dissabor é quando existe um problema, mas não é um problema capaz de atingir o seu íntimo, não é capaz de atingir a esfera subjetiva do indivíduo. Então esse foi o argumento do juiz de primeiro grau que negou o pedido à autora. Porém, em segundo grau, o entendimento foi outro. O argumento do segundo grau se baseou também no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? O dano decorrente da culpa comissiva do Estado enseja a responsabilidade objetiva. E a partir do momento em que há a falha do serviço estatal, consubstanciado na equivocada intimação da autora para a audiência de conciliação em âmbito criminal, é claro que deve ser imposto o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, haja vista os danos que foram sofridos pela pessoa ofendida, no caso a Ellen Faria, e não a Ellen de Faria, que é a pessoa que realmente deveria ter comparecido à audiência. Na audiência, o equívoco foi evidenciado. Ele foi comprovado na própria audiência. A mulher saiu de uma cidade, mais de 300 quilômetros, até o local onde a audiência aconteceria, e lá ficou evidenciado que no momento do registro dos fatos, a autoridade policial indevidamente deixou de colher os dados qualificadores. O que são os dados qualificadores? Nome, estado civil, nacionalidade, RG, CPF. Essa é a qualificação que deve ser colhida. Isso serve para para praticamente todos os meios burocráticos dentro de um processo judicial, seja um processo judicial ou processo administrativo. Você tem que colher os dados da pessoa que está fazendo parte daquele determinado procedimento. Não foi colhido também o endereço da pessoa que era apontada como autora do fato. Aí, como a autoridade policial falhou na coleta dessas informações, eles se socorreram
do Tribunal Regional Eleitoral, que a priori tem todas as informações das pessoas em razão daquela chamada que se faz antes das eleições. Então, saiba disso, quando o Tribunal Eleitoral faz, por exemplo, a coleta da biometria, é para poder ter todos os dados concentrados num lugar só e automaticamente ter o controle das pessoas, renovar as informações relacionadas a endereço para poder ficar mais fácil de te encontrar e assim por diante, né? Quando o Tribunal Regional Eleitoral foi oficiado a fornecer o endereço, eles apresentaram os dados de uma terceira pessoa, que ao invés de ser a Ellen de Faria, era a Ellen Faria, que no caso não tinha qualquer relação com o fato. Então houve falta de cautela por parte do poder público. Aí houve também a condenação dentro de um processo judicial, que foi no valor de, fala aí minha voz, R$3.000. Exatamente, R$3.000. Esse foi o valor da condenação dentro do processo judicial, R$3.000. É claro, não é uma quantia muito alta para quem teve que gastar um terço disso em gasolina, né, 300 quilômetros, um terço, um quarto disso em gasolina, mas esses foram os prejuízos aí que ela teve que suportar para ter essa experiência deliciosa de ser a parte de um processo a respeito de um fato sobre o qual ela nunca sequer ouviu falar, não tinha conhecimento a respeito de nada, não tinha participação em absolutamente nada. É isso aí. Por isso que eu falo que isso não é um programa de humor. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.